dia, meu irmão em Cristo, como é que está? Vamos lá para mais uma meditação. Agora é muito rápida, mas vai fazer menção de um personagem que esse realmente é muito importante em todo o contexto bíblico, ok? Então pega aí a tua palavra, pega aí as tábuas da tua lei, vamos aí abrir em Mateus, que já estamos no capítulo 4, de 28 capítulos, naquela meditação tranquila, conhecendo a Bíblia descontraídamente. Vejamos que o Senhor nos fala. Sente com os seus filhos, sente com a tua esposa, com o teu marido, no sofá, na sala, enfim, vamos abrir a palavra de Deus. Pega a tua espada, abra aí Mateus, Evangelho de Mateus, Apóstolo Mateus, capítulo 4. O primeiro subtítulo desse capítulo vai nos dizer a respeito da tentação de Jesus Cristo. A palavra tentação é provocação, mas Jesus Cristo provocado por quem? Nós já falamos em vídeo anterior, no finalzinho do capítulo 3 de Mateus, a respeito do batismo de Jesus. E explicamos aquilo que era possível dentro de um conhecimento simplório, né? A respeito do batismo, o que significa batismo, quem foi João Batista, onde Jesus foi batizado e etc. A partir daí, dar-se-á início ao ministério de Jesus na propagação das boas novas do reino, né? No seu ministério peregrinador ali nas terras de Israel. Agora no capítulo 4 aparece um personagem importante, onde eu estarei lendo 11 versículos e falarei a respeito desse personagem, que é considerado o arqui-inimigo de Deus, o arqui-inimigo de Jesus Cristo, portanto, o nosso inimigo, Satanás, o diabo, ok? Então diz assim o capítulo 4, versículo 1, subtítulo, a tentação de Jesus Cristo. Na pedra, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Pois bem, para ser tentado pelo diabo, provocado pelo diabo. Aqui aparece esse novíssimo personagem que nós estaremos fazendo algumas reflexões a ele. O diabo, também denominado como Satanás, como príncipe das trevas, você vai conhecer esses nomes, príncipe deste mundo, colocador de barreiras e etc. Também possui vários nomes. Ele servia a mesa do Senhor nos céus e quis ser mais do que Deus, e de maneira que ele foi então destituído dos céus, e aí tornou-se o arqui-inimigo de Deus. Ele pretende formar o seu reino, o reino das trevas, e ele faz isso com artimanhas infindáveis. E Deus, não por força, mas por amor, ele nos chama para quê? Para que possamos aceitá-lo como único e suficiente Salvador, nos livrar desse mundo tempestuoso que jaz no maligno, para que possamos ter acesso em Cristo à vida eterna e possamos estar com Ele na Israel celestial eternamente. Então apareceu então esse personagem diabo, Satanás. Grave bem, e você vai ouvir muito a respeito desse chamado também de tentador, provocador, o resto da sua vida nas pregações, para que possamos estar atentos e revestidos da armadura de Deus contra as artimanhas de Satanás. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, para você ver como ele é astuto. Foi tentar Jesus Cristo, Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha a astúcia. Ele sabia e sabe que Jesus Cristo, ali naquele início, aquele ministério, é o Filho de Deus, era o Filho de Deus. Mas, como ele é astuto, né? Ardiloso, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito aqui, Jesus. Esse texto começa então o surgimento de Satanás, do diabo, que será então o arqui-inimigo de Deus e aquele que vai estar realmente confrontando nesse ministério a Jesus Cristo. Esse texto de Mateus capítulo 4, meu querido, na pedra, está te mostrando nessa tentação que Satanás conhece a palavra de Deus, porém ele distorce. Satanás crê que Deus existe, mas não o respeita. Então,
Esse texto está nos mostrando aqui algumas palavras repetitivas, dizendo está escrito, está escrito, está escrito, para que você fique atento como é importante a meditação da palavra de Deus. Aqui o nosso propósito é descontraidamente, por isso a orientação é que você não largue o pé do anjo. Numa analogia, numa comparação, não largue, o seu dever é dever de ler a palavra de Deus descontraidamente e também participar na sua igreja da escola bíblica dominical, qualquer nome que se dê, aonde ensina nas igrejas ou em cursos específicos a palavra do Senhor, para que possamos conhecer também as escrituras, para não sermos enganados por heresias, que significa distorção da palavra de Deus, para que nos leve à apostasia, o abandono da palavra de Deus e caímos aí na perdição. E chegando ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, porque ele estava vendo a necessidade carnal de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Aqui começa um combate, um enfrentamento de Jesus com Satanás na Bíblia, nas Escrituras, na pedra, nas tábuas da lei. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra, meu irmão, que sai da boca de Deus? Nesse estudo tranquilo, é a Bíblia. Leia para que você conheça as palavras de Deus, a revelação de Deus que o inspira, para que você possa dia a dia se fortalecer e se revestir das armaduras de Satanás. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, cidade santa, Jerusalém, no sul na Judeia, no mapa das terras de Israel, como nós já estudamos em vídeos anteriores. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, condição como se ele não soubesse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha, Satanás usando a Bíblia distorcidamente, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Aí vem o contraponto nesse diálogo. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, para que você perceba nesse estudo descontraído a persistência de Satanás em se defrontar, em enfrentar, em provocar, em tentar Jesus Cristo no início do seu ministério. Aqui nos dá uma lição da importância do conhecimento da palavra, como também verificamos aqui que Satanás é persistente. Ele é persistente para derrubar o seu ministério, o meu ministério, a tua família, a minha família, os teus filhos, os teus sonhos. Fique atento. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás. O segundo nome dado aqui é o diabo. Um diabo que nós observamos no versículo 1, a última palavra, e aqui nós temos no versículo 10, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos nós já sabemos. Agora, aqui diz que o diabo deixou, porque Jesus usou a palavra, Jesus usou de autoridade. Em nome de Jesus, nesse estudo descontraído, vá para o teu dia a dia de trabalho, vá para a tua faculdade, para a tua escola, vá para onde a planta dos teus pés te guiarem no nome de Jesus. Mas lembre-se que o diabo é tentador. Ele gosta de armar armadilhas, ciladas, laços, rodeando ao redor como um leão, procurando a quem possa tragar. Leia a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe essa quarta-feira e que possamos levar esse estudo da Bíblia de forma descontraída para o nosso aprendizado, para o nosso encher do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida hoje para todo sempre. Amém, amém. Firme na palavra do Senhor.